Pai do Senhor, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Estaremos a partir desse momento com mais um dia de escola bíblica semanal. Obrigado a todos que já se fazem presente aí online, ao vivo juntamente conosco. Queremos ressaltar que a sua participação na escola bíblica semanal é um privilégio para todos nós. Então, Deus abençoe a vida de todos os irmãos que já estão conosco. Compartilhe, tá certo? E participe nos comentários. A lição de hoje também estará aberta para a sua participação. Sem perca de tempo, Pai do Senhor, meu irmão Evandro, saúde os nossos irmãos aí, que Deus possa abençoar a sua vida. E vamos hoje para mais uma lição abençoada para a glória de Deus, é isso? Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos que nos acompanham por intermédio destas redes sociais, que é o Facebook. Desde já nós queremos expressar aqui a nossa gratidão a todos vocês que nos acompanham a cada dia a qual Deus tem nos proporcionado a estar cada dia, irmãos, na presença dEle, para nós estar compartilhando esta palavra maravilhosa. Desde já quero agradecer aos meus queridos, nossos irmãos que estão nos acompanhando, que Deus vos abençoe e que o Espírito Santo ele possa nos iluminar para que nós possamos, em nome de Jesus, estarmos aprendendo mais da palavra de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, hoje nós estaremos aí com a lição de número 12, que tem por tema aí, Esdras e Neemias combatem o casamento misto, né? Aparentemente parece um assunto assim, não muito empolgante, mas se nós fizermos aí uma boa observação, né, isso, irmão Evandro, do assunto, nós vamos descobrir que por trás de um casamento misto, para aquela época, existiam muita coisa, né, que colocavam aí e ameaçavam o povo de Deus de alguma forma. Então, eu tenho certeza que será aí mais um dia muito abençoado para a glória de Deus, para a glória do nome do Senhor. Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Então, vou pedir aqui para o meu irmão Evandro fazer a leitura do texto áureo e da verdade prática. E em seguida, eu já entrarei aí fazendo a leitura da leitura bíblica que é feita em classe. A paz do Senhor para todos, a Terezinha, os demais irmãos que já estão chegando aí conosco, River, Elaine, a todos os que já se encontram ao vivo aí conosco. Lê para nós aí, irmão Evandro, o texto áureo da nossa lição e a nossa verdade prática, por favor. Glória a Deus. O texto áureo vai nos dizer o seguinte, está lá em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Tem a luz com as trevas? Verdade prática vai nos dizer o seguinte: o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. Glória a Deus. A palavra de hoje, né, da leitura bíblica em classe, encontra-se em Esdras capítulo 9, dos versículos 1 até o 4, Neemias 13, do 23 ao 26, capítulo 9, versículo 38, capítulo 10, versículo 1, 29 e 30. Todos esses versículos nós estaremos lendo a partir desse momento com a sua participação. Mais uma vez eu quero ressaltar que é importante você participar conosco aí nos comentários. Fique à vontade, comente, pergunte, pontue, que nós estaremos sempre lendo aí as suas colocações, seus comentários, até porque é relevante aí estarmos juntos, interagindo uns com os outros na nossa lição de hoje. Nosso texto da leitura bíblica em classe diz assim: acabados, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos destas terras, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão.
E ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras de Deus, do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém eu me fiquei assentado atônito até o sacrifício da tarde. Neemias capítulo 13, a partir do versículo 23. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdodita e não podia falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles e os amaldiçoei e os espanquei, alguns deles, e lhes arranquei os cabelos e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, e nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a eles, e sendo amado de seu Deus, e pondo o Deus rei sobre todo Israel? E contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. Neemias capítulo 9, versículo 38. E com tudo isso fizemos um firme concerto, e os escrevemos, e selaram os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Neemias capítulo 10, versículo 1, versículo 29, versículo 30. E os que selaram foram Neemias, o Tirsata, filho de Acalias, e Zedequias. Firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres de entre eles, e convieram num anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos, e que não andariam as nossas filhas aos povos da terra, nem tomariam os filhos deles para os nossos filhos. Obrigado a você que acompanhou conosco a leitura bíblica que é feita em classe. Nós estaremos aí entrando na nossa introdução no Evangelho. Antes de mais nada, ressaltando algumas coisas importantes, né, que foram marcadas aqui no texto bíblico para a nossa meditação. Então, antes de nós entrarmos na lição de hoje, é importante nós entendermos, irmão Evandro, o porquê de tanta crueldade, né, para com o casamento misto. Aí alguém pode estar se perguntando: irmão Cláudio, irmão Evandro, eu sei que Esdras e Neemias combateram o casamento misto, mas de fato o que é casamento misto, né? O que vocês querem dizer com casamento misto? O casamento misto, irmãos, era o casamento que unia um judeu a um pagão, né? Ou alguém da circunvizinhança que não fosse da Judéia, né? Ou dentre o povo judeu, melhor assim dizendo, para que não haja confusão de nação, né, para com o povoado. Então, era a mistura do povo judeu com todo aquele que não era judeu, com o povo pagão e todos aqueles que estavam à sua volta, que não adoravam o Deus de Israel. E aí é importante nós lembrarmos que existia o povo judeu, que adoravam o Deus de Israel, o verdadeiro Deus. Havia os pagãos, que eram aqueles que serviam a outros deuses. E havia os mistos, que eram uma mistura de judeus e pagãos. Aqueles que tinham retornado do cativeiro, inclusive, se misturaram com pessoas pagãs, trazendo assim problemas para a nação de Israel. Aí se alguém pode nos perguntar dizendo o seguinte: irmãos, qual o prejuízo de um casamento misto entre um judeu e um pagão? A resposta é bem simples, irmãos. A ordenança de Deus era de que os seus filhos, a nação de Israel e seus escolhidos, o povo de Deus escolhido, não se misturasse a outros povos, para que não houvesse principalmente o pecado de idolatria. Ou seja, para que o povo não trocasse o Deus de Israel pelos falsos deuses. Então, Deus, irmãos, não aceitava de jeito maneira
que o judeu se misturasse com o pagão, porque aconteceria daquele judeu, ao invés de trazer a pessoa do paganismo para o judaísmo, essa pessoa cedia do judaísmo para o paganismo. E aí nós vamos ver aqui o exemplo de grandes homens de Deus como Salomão, por exemplo, que foram homens que, infelizmente, por causa de suas mulheres, por terem contraído matrimônio com pagãos, se envolveram e serviram a outros deuses que não o Deus de Israel. E isso foi muito prejudicial, tanto para as suas vidas espirituais, como para o seu povo que estava convivendo à sua volta. E é interessante, o Diácono Cláudio, nós lembrarmos, meus queridos que nos acompanham, que na lição passada tratamos acerca de Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Se você observar na leitura que foi feita, vai dizer o seguinte: e tendo passado estas coisas, observe que para chegar aqui nesta lição, já tinha acontecido várias coisas. Esdras tinha ensinado a palavra juntamente com os sacerdotes, os escribas. Também tinha acontecido as festas dos tabernáculos, a qual Deus tinha orientado ao povo que todo em 7 anos fizesse acerca desses ritos, né, que foi direcionado pelo próprio Deus para que o povo viesse prestar esses cultos litúrgicos, né? E o interessante, Diácono Cláudio, quando nós chegamos acerca de Esdras e Neemias combatem o casamento místico, é que a gente podemos ver que isso traz à vida do judeu algo de uma suma tragédia acerca de ter essa mistura de judeu com um povo pagão. Lembrando a você, meus queridos, que se você já leu o Antigo Testamento, você vai ver o próprio Deus dizendo para o povo não se misturar com os povos estrangeiros ou os povos vizinhos. Justamente para quê, irmão? Porque o próprio Deus fez essa escolha de escolher essa nação de Israel ser uma nação santa. Então, a mistura ou misto, se misturar com os povos pagãos, trazia alguns danos para a vida daqueles judeus. E nós vamos aprender nesta lição que devemos repassar aqui para os nossos ouvintes, que o casamento místico ele vai trazer alguns danos para a vida do povo de Israel. Lembrando que já foi citado aqui Salomão, né, o homem sábio, né, vai falar acerca das suas mulheres, né, as suas concubinas, que ao invés de Salomão trazer estas pessoas para Deus, elas fizeram ao contrário. As mulheres levaram o povo, levaram Salomão para adorar deuses pagãos. Isso, irmãos, é algo dano muito, muito preocupante, porque lembrando a você que vamos tratar nesta lição acerca do povo misto, para que nós possamos entender o que é que a lição vai tratar para as nossas vidas hoje. E às vezes a gente fica pensando, irmão Evandro, como que uma pessoa na condição de Salomão, né, conhecendo tanto, com tanta raiz, cai num problema como esse, né? E aí a gente entende a sujeição humana, o quanto o homem está sujeito e o porquê da preocupação de Deus em combater o casamento misto. Exatamente porque essa mistura ela é enganosa, né? Quantos de nós não já caímos nesse engano? E aí nós vamos trabalhar muito essa ideia nesse finalzinho de tarde, daqui a pouco comecinho de noite, sobre o perigo do cristão, irmão Evandro, se envolver com o mundano, né? Que essa é a ideia do nosso assunto de hoje sobre o casamento misto. A pergunta é, irmão Evandro, é correto um cristão casar-se com um não cristão? Qual o resultado desse casamento? Pronto, vamos aqui abrir espaço para os nossos irmãos que nos assistem nessa tarde. Você que está nos assistindo, meu querido irmão, que sempre nos acompanha na Escola Bíblica Semanal. Você acha, qual o resultado que você acha que seria, qual o proveito, qual o benefício? Será que dá certo um cristão casar-se com um não cristão? Vou deixar duas perguntas. A primeira é, dá certo um casamento de um crente com um não crente? Segunda coisa, quem é mais fácil arrastar quem?
É mais fácil o cristão arrastar o ímpio para a igreja ou é mais fácil o ímpio arrastar o cristão para o mundo? Falaremos disso no decorrer da nossa lição. Então, podem comentar aí, tá certo? Que no decorrer da aula a gente vai aí observando juntamente com os irmãos esses pontos aí que são importantes para a nossa meditação. Irmão Evandro, uma outra coisa que é importante nós ressaltarmos, você comentava muito bem aí a respeito da lição passada. Todos nós sabemos que o propósito era a restauração de Jerusalém, do templo, né? Nesse ponto que nós estamos agora, em que Esdras vai, né, para Jerusalém, está se tratando a respeito da restauração da adoração, porque a adoração tinha se perdido. Algo é muito importante nós comentarmos também na tarde desse dia, é que por que a lição 12 traz esse texto, né, esse tema de que Esdras e Neemias eles combatem o casamento misto? Porque o intuito era restaurar, né, a nação, o povo de Deus, Jerusalém, tudo estavam sendo reconstruído. E o que chama a nossa atenção é que o tema dessa aula é interessante porque o mal está sendo combatido aqui pela raiz. Não dava para recomeçar tudo, né, para colocar tudo de pé, sem corrigir os erros que havia levado o povo para o sofrimento. Porque é interessante, mas nós lembrarmos que por que o povo estava sofrendo no cativeiro? Por que esse povo foi castigado por Deus? Por que esse povo estava pagando durante esses 70 anos de cativeiro e mais alguns anos aí de sofrimento no decorrer da história do povo de Deus? Exatamente porque esse povo começou a se tornar um povo rebelde, um povo que se rebelou contra o seu Deus, que passou a adorar outros deuses dentro da comunidade judaica. A falta da obediência levou o povo... Deixaram de obedecer à voz do Deus dos céus, exatamente para obedecer à voz de outros deuses, se é que tem voz. Então, é importante nós entendermos que esse combate de Esdras e Neemias, ele é importante acontecer, por quê? Porque senão, irmão Evandro, o povo, tudo ia ser restaurado, mas o povo ia incorrer no mesmo erro. O povo ia voltar para a idolatria novamente, ia manter a impureza de antigamente, ia cair no mesmo pecado. Adiantaria restaurar alguma coisa para cair de novo no mesmo erro? Certamente que não. Então, a nível de introdução ainda, eu queria pontuar o que o autor ele colocou aqui. Nessa lição nós estaremos estudando o grave problema do casamento entre judeus e mulheres pagãs. Então, nós vamos focar literalmente nisso. Aqui, o autor coloca que nós veremos a enérgica ação de Esdras e Neemias para solucionar o problema. Então, havia um problema nesse contexto que era principal para desviar o povo da presença de Deus. E isso era chamado de idolatria. Mas, mano, nos ajude, pelo amor de Deus. Lê para nós aí Êxodo, capítulo de número 34, né? Nos seus versículo 11 até o versículo de número 16, se o nosso ouvinte quiser nos acompanhar de casa também, basta encontrar aí no segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 34, versículo 11 até o versículo de número 16. 34, versículo 11 até o 16. Exato. Diz o seguinte: guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei diante de ti os amorreus, e os cananeus, e os heteus, os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus. Guarda-te que não faça concerto com os moradores da terra aonde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares transtornareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis, porque te não inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Deus é zeloso, é Ele,
para que não faça concerto com os moradores da terra, e não se prostituem após os seus deuses, nem sacrifiquem aos seus deuses. E tu, convidado deles, comas dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se após os seus deuses. Façam que também teus filhos se prostituam após aos seus deuses. Glória a Deus. Olha aí como o contexto desse texto é interessante com aquilo que o irmão Francisco Assis está comentando aí no nosso chat. Ele coloca aí o seguinte, Francisco Assis comentando aí nos comentários da nossa lição de hoje. Já aconteceu comigo, irmão. Eu estava na igreja e fiquei com uma mulher, né? Se envolveu com uma mulher que não era da igreja, ou seja, não era cristã. Por isso, caí no mundo e isso foi muito triste para a minha vida. Veja como isso é claramente especificado aqui na leitura que o irmão Evandro fez. E o porquê que há um combate tão grande, né, com relação a isso. Daqui a pouquinho nós nos deteremos um pouco aí na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo que foi lido aí no textuário, capítulo 6, versículo 14, onde a Escritura vai nos dizer que não devemos nos prender a um jugo desigual, né? Porque esse jugo desigual ocasionará aí sérios problemas para a nossa vida, como já foi testemunhado aí pelo nosso irmão Francisco Assis no comentário da lição de hoje. No texto lido, irmão Evandro, nós entendemos aí claramente aquilo que está nos mandamentos. Que foi que Deus disse nos mandamentos? Não terás outros deuses diante de mim. A voz de Deus, ela sempre foi essa para todo o povo. O povo sempre ouviu da boca de Deus que Deus não aceita que a sua glória seja dividida com ninguém. Porque tem pessoas, irmão Evandro, que elas acham que existe um ditado muito famoso no mundo que diz que todos os caminhos levam a Deus. Então as pessoas acham que podem cultuar a qualquer tipo de Deus, achando que estão agradando ao Deus verdadeiro, ao Deus do céu. Não estou falando do Deus dos crentes, apesar de ser o nosso Deus. Eu estou falando do Deus que fez todas as coisas, aquele Deus que por meio da sua boca, da sua palavra, construiu o céu, construiu terra. Eu fico às vezes imaginando como é que algumas pessoas acreditam que Deus existe. Você pergunta aí, mas você acredita em Deus? Acredito. Você acredita que foi Ele que fez o mundo? Acredito. Mas você acredita que Ele quer que só Ele seja adorado por você? E aí alguém vai, não, mas... As pessoas querem acreditar no mesmo Deus, mas quando se trata em servir a Ele, em servir exclusivamente a Ele, as pessoas retrocedem e dão um passo atrás. Porque aqui está o ponto da conversão, irmão. As pessoas dizem assim, eu sou servo de Deus. E o que é servir a Deus? Ser cristão envolve duas questões muito importantes para a nossa vida. Às vezes as pessoas dizem assim, você já aceitou a Jesus? Aí alguém diz assim, já eu aceitei Ele desde que eu nasci. Vamos lá, saber se você aceitou verdadeiramente a Jesus. Ou se Jesus lhe aceitou, porque Ele é perfeito e nós é que não prestamos, né? Ele é que deve nos aceitar. Então eu gosto da expressão confessar a Jesus. Se você já confessou a Jesus, vamos ver se vocês passam nesses dois crivos, né? Se você passa nesses dois crivos. O primeiro é confessar a Jesus de que forma? Como Senhor e como Salvador. Todos aqueles que confessam a Jesus precisam estar dentro desses dois parâmetros, né? Precisam se encaixar dentro desses dois pontos. Servir a Deus como Senhor e Salvador. O problema, irmão Evandro, é que algumas pessoas querem confessar a Jesus apenas como Salvador. Não, Ele é o meu Salvador. A pergunta é, Ele também é o seu Senhor? Você serve somente a Ele? Você se submete somente a Ele? Você obedece somente a Ele? Ou você também adora outros deuses, a outras fontes, né,
divinas, supostamente falando. Então, é aqui que mora o problema. Para que eu seja ou receba Jesus como meu Salvador, irmão Evandro, eu também preciso receber a Jesus como meu Senhor. E aí ele, como Salvador, salva minha alma. Mas como Senhor, é Ele que determina o que eu devo e o que eu não devo. O que eu posso e o que eu não posso. O que eu aceito e o que eu não devo aceitar. Quando nós passamos a servir a esse Deus, sabemos que nós temos alguns requisitos a cumprir. Exatamente. E não podemos abrir mão desses requisitos. Eu pego agora aqui o que o nosso irmão Francisco de Assis falou, acerca de que estava na igreja, ou estavam servindo a Deus, e se apegou a uma pessoa fora da igreja, ou fora que não estava servindo a Deus. Onde mora o perigo? O perigo mora acerca de que achamos que vamos tentar trazer de volta ou reconstituir aquilo que está aqui a nos dizer, que quando nós se relacionamos com uma pessoa que está dentro dos parâmetros, assim como Cristo falou acerca das Escrituras, sabemos que nós passamos a ser uma só carne. Mas só que eu posso pegar muito bem aqui o que foi falado de Salomão. Salomão era um homem sábio. Salomão temia a Deus. Salomão, quando Deus apareceu para ele, ele pediu, Deus perguntou a Salomão, o que tu me pedes? Salomão olhou para Deus e disse, peço que me dê sabedoria, apenas isso, para me poder direcionar este povo. Salomão pediu muitas coisas, irmão, mas ele pediu sabedoria. Mas lá na frente, depois da sua velhice, Salomão foi engodado pelo laço de algumas mulheres que, por intermédio de Satanás, tinha alguma coisa a ver por detrás de tudo isso. Não vou dizer culpar só ele, né? Mas as mulheres fizeram com que Salomão adorasse outros deuses e esqueceu daquele Deus a qual tinha entregado tudo nas mãos de Salomão. E aí é importante a gente entender, irmão Evandro, que o pecado sempre vai bater na nossa porta. O agente sempre vai ser o mesmo. O propósito do diabo sempre vai ser nos tirar do alvo. Sempre ele vai ter uma estratégia diferente, mas sempre com o mesmo objetivo. E aí, o que é importante a gente lembrar? É que no meio de tudo isso, talvez alguém pergunte assim, mas como é que pode? Se eu sou cristão e eu estou apaixonado por uma mulher que não é, eu não posso trazer essa mulher para a igreja, né? O problema não é dizer que vamos conseguir trazer essa mulher para a igreja. O problema é conseguir fazer isso. Já que existe uma briga espiritual, primeiramente falando, por trás disso, e há em torno disso uma guerra de sentimentos. E o homem, né, principalmente falando, ele tem aquela facilidade de querer muitas vezes agradar em tudo para poder conquistar. E é nesse ponto que ele erra. Porque para tentar agradar, ele é capaz de fazer muitas vezes as vontades pecaminosas dessa mulher, ou vice-versa, também acontece, ou essa mulher satisfazer a vontade pecaminosa desse homem, conduzindo assim para a perdição, para o pecado e, consequentemente, como testemunhou o nosso irmão Assis aí, para o mundo. Então, nós vamos chegar aqui nesse assunto. Ele é muito interessante. Antes, eu queria lembrar aqui o posicionamento, irmão Evandro, de Esdras diante daquilo que ele viu quando ele chegou em Jerusalém. Observe comigo, quando Esdras chega, né? Porque o povo estava contaminado na sua volta do cativeiro babilônico, o povo foi sequestrado para o cativeiro, ficou preso durante 70 anos, para você que não conhece bem a história, né? Ficou preso lá durante 70 anos, foram escravizados, e aí se misturaram. E nessas misturas, muitos que voltaram continuaram convivendo com a sua vida naturalmente, como se nada tivesse acontecendo. Muitos até diziam que serviam a Deus, mas também serviam aos deuses estranhos. Nós vimos já, como citei na lição passada, que alguns até sacrificavam diante de outros deuses, se colocavam em adoração, em sacrifícios, servindo a outros deuses, trazendo problemas para a comunidade judaica. Então, o que é que Esdras encontra quando ele chega nesse contexto? Olhe comigo aí, Esdras, capítulo de número 9,
versículo de número 1 até o versículo de número 14, que você vai encontrar nesse contexto o posicionamento de Esdras quando ele se depara com aquela situação triste. Por que era uma situação triste? Porque se envolver num casamento misto naquela época, irmão Evandro, era como se desviar do evangelho hoje. É como alguém está na igreja hoje e amanhã está no mundo. Entendeu? Por que isso era sério? Algo muito sério, né? Muito sério. Era como estar na presença de Deus hoje e amanhã está no mundo. Então, quando Esdras chega, qual é o cenário que ele encontra? Todo mundo desviado. Você imagina aí um líder que vem com o propósito de restaurar, vem trazendo a palavra de Deus, mas quando ele chega está todo mundo desviado. Interessante nessa colocação que você está fazendo aí, Diácono Cláudio. Não era só o povo não, irmãos. Não era só o povo não. Existia sacerdotes, gente de peso, líderes. Que eram líderes religiosos que estavam nessa prática. Isso é algo sério para que nós possamos entender aonde chega o casamento místico, todo aquele que faz mistura do povo de Deus com o povo do reino das trevas. Até vai citar aqui. Eu vou até exagerar um pouquinho mais, irmão Evandro. Não era só o povo. Suponhamos que ali existia uma congregação. Vamos pensar em Israel como uma igreja. Se Israel fosse uma igreja como tem nos dias de hoje, quando Esdras chegou naquele cenário, estava desviado o pastor, os músicos e o restante do povo da igreja. Veja como o negócio é sério, irmãos. Você imagina você entrar numa igreja e ver ali todo mundo se prostituindo, todo mundo fazendo o que não presta dentro de um templo? Assim aconteceu quando Esdras chegou em Jerusalém e contemplou o dia a dia do povo. Ele viu que o povo estava distante de Deus porque havia se misturado, né? O Francisco Assis coloca o seguinte: fazemos o gosto da mulher para não perder ela. Isso é ruim para nós quando temos aí a nossa vida cristã. Exatamente. Olha aí o que acontece em Esdras capítulo 9, versículo de número 1 em diante. Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os principais, os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, não se separaram dos povos de outras terras, como as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessa terra. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Quem era para dar o exemplo? Estava dando mau exemplo. Foi o primeiro que se contaminou, irmão Evandro. Veja como isso é sério, como hoje nós precisamos de homens e mulheres de Deus que preguem a verdade contra aqueles poderosos, que têm o poder na mão, mas estão ali sendo os primeiros a coadunar com o erro, a concordar com o pecado, a achar legal, está dentro da casa de Deus e ao mesmo tempo em pecado. Está dentro da casa do Senhor e ao mesmo tempo servindo também a outros deuses. Olha aí o que diz o versículo 3. Ouvindo eu tal coisa, disse Esdras, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras de Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém, eu permaneci assentado atônito até o sacrifício da tarde. Veja que é um homem preocupado com os princípios de Deus, um homem, irmão Evandro, que não se satisfaz com o pecado. Esdras reflete para mim o líder, irmão Evandro, que não quer saber quem foi que pecou, ele quer corrigir o pecado. Não se associa, né? Não se associa, não anda em comunhão. Você lembra do que diz a Bíblia Sagrada? Qual a comunhão que há entre a luz e as trevas? Entre o santo e o profano, entre o justo e o injusto, entre o fiel e o infiel. Então, veja como isso é importantíssimo. Esdras é o reflexo do homem de Deus compromissado com a verdade. Diante dele estavam aí,
magistrados, príncipes, sacerdotes, levitas e o povo. Tinha homem de peso, né? Tinha gente aí para falar alto com Esdras, mas era gente que estava em pecado. Não tinha um respaldo. Não tinha respaldo para falar nada com relação ao erro. E aí eu queria chamar a sua atenção exatamente para esse ponto, queridos e amados irmãos. Esdras reflete para nós o reflexo da verdadeira liderança levantada por Deus. A liderança que não quer saber quem foi que pecou, quer corrigir o pecado, repito. Porque tem líderes que eles não analisam o pecado cometido, irmão Evandro. Eles analisam quem é a pessoa que pecou. Olha aí, grave isso que eu vou lhe dizer agora, porque isso é grave. Tem líderes que eles não estão preocupados. Deixa eu ver aqui quem foi que pecou. Foi o irmão Evandro? Foi. Mas o dízimo do irmão Evandro é um pouco alto. Não, então nós não podemos mexer com o irmão Evandro. Misericórdia. Não, mas só que o irmão Evandro, ele tem uma posição de destaque dentro da minha igreja. Se eu fizer isso com ele, vai mexer com ele. Não, irmãos. Esdras aqui é o exemplo de um homem de Deus, do líder cristão, chamados por Deus, que bate de frente com o pecado e começa pelos grandes. Olha aí a expressão que Esdras vai usar, irmão Evandro, no versículo de número 2. Olha a denúncia que Esdras está fazendo, irmão Evandro. Isso aqui é uma denúncia, irmão Evandro. Esdras capítulo 9, versículo de número 2. Isso aqui é uma denúncia. Porque, olha o que diz o texto. Tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem. Olha o que esses homens estavam fazendo. Eles estavam contraindo relacionamento com mulheres de outros povos e ainda estavam trazendo mulheres e oferecendo a seus filhos. Olha a denúncia aqui como é grave, irmão. Contaminando a outra geração. Contaminando os demais do povo que ainda restava. Olha a denúncia de Esdras como é grave. E assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Olha a denúncia. Os príncipes e os magistrados foram os primeiros que cometeram os erros. Veja se Esdras estava preocupado com a posição desses homens, com a influência desses homens. Esdras está denunciando, irmãos. Os magistrados e os príncipes são os primeiros que estão cometendo esse erro. É por eles que o negócio vai começar. E de fato vai acontecer isso, porque uma das primeiras pessoas que nós vamos ver logo mais na frente é um sacerdote, que vai ouvir a repreensão, a exortação e vai se voltar para Deus. Veja que um líder ou um cristão, eu vou dizer um cristão porque nós estamos aqui não num curso de liderança, nós estamos aqui numa aula com pessoas que apreciam o evangelho. Vamos se incluir aqui. Nós, na condição de cristão, irmão Evandro, precisamos deixar de combater o pecador e combater o pecado, porque também tem gente combatendo o pecador, tá entendendo, irmão Evandro? Nosso irmão ouvinte concorda comigo? Tem gente combatendo o pecador. E o negócio não é combater o pecador, é combater o pecado, irmãos. Sabe por quê? Porque o que leva o homem ao fracasso é o pecado. Aí tem gente que a pessoa pecou há 10 anos atrás, já se restaurou, lutou, foi disciplinado, sofreu, tá lá se levantando e as pessoas esquecem disso e continuam batendo em cima do pecado. Do pecador, como se o problema fosse aquela pessoa. Irmão, todos nós estamos sujeitos a pecar. Talvez o meu pecado não seja o mesmo seu ou o mesmo do Evandro, mas tudo é pecado. E aí nós não podemos combater um pecado. Eu vejo gente brigando às vezes, irmão Evandro, e combatendo certos problemas. Né? Vou citar um bem claro aqui, nesse contexto aqui de casamento, o divórcio. As pessoas batem, brigam, quando na verdade existe um problema para o divórcio, que é o adultério. Nós não podemos estar por aí brigando, debatendo pontos relacionados aos resultados do problema. O problema está lá atrás. Aí alguém vai dizer assim, por ler Malaquias, eu leio. Malaquias diz, aconteceu assim, 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 porque tu adulterou com a mulher da tua mocidade. Por isso que eu abomino essas coisas. Porque essas coisas são frutos de algo que começou lá atrás.
Se nós combatêssemos o adultério, se a igreja batesse contra a traição, contra o adultério, contra esse erro gravíssimo, as pessoas cairiam menos no erro. Mas hoje, como se bate no problema lá na frente, que já é um resultado, as pessoas continuam pecando por baixo dos panos, escondido da igreja, escondido do pastor, porque amanhã o resultado vai ser sempre aquele que as pessoas estão brigando. Eu queria só fazer aqui uma lembrança, lembrar aos meus queridos, Diácono Cláudio, em cima do que nós estamos falando, é que quando a gente encobre, irmão, o pecado, eu queria alertar você que está nos acompanhando, que o povo judeu, ele veio sofrendo 70 anos por causa disso. E não adianta esconder pecado, que um dia ele vai ser descoberto. É muito melhor, que nós vamos ver aqui na lição, onde um sacerdote, reconhecendo o seu erro, foi até Esdras, para que ele viesse a orientar Esdras, realmente nós erramos. Vamos aqui nos arrepender aqui e buscar a presença do Senhor. Mas não, irmão, encobre, esconde. Não, é como o Diácono Cláudio falou, não é porque o Diácono Cláudio aqui, o dízimo dele é alto. Mas não funciona assim, irmãos. No reino de Deus, irmão, não funciona assim. Exatamente. Tem que ser orientado ou disciplinado essa pessoa. Disciplinar não é matar, irmãos. Disciplinar é para que eu e você venhamos aprender a correta palavra que nos ensina. E aí, irmão Evandro, olha, isso é tão importante porque no reino de Deus não existe amizade. Se o meu irmão Evandro pecou, eu preciso ser o primeiro a dizer para ele, você precisa da disciplina, você precisa ser restaurado, você precisa levantar. Isso não é um mal, irmão. Isso é a correção do problema. Está fazendo bem para mim. Claro! Olha aqui o contexto que nós estamos inseridos aqui. Veja o que foi que Esdras fez, irmão Evandro, quando ele viu o pecado. Veja se ele saiu por aí dizendo, vocês são pecadores, vocês vão para o inferno, vocês... Não, ele está aqui, o texto bíblico que nós lemos. Olha o que ele fez. Ele ouvindo tal coisa, no versículo 3 do capítulo 9 de Esdras, ele ouvindo tal coisa, primeiro, rasguei as minhas vestes, o meu manto, arranquei os meus cabelos, os cabelos da minha barba. Ele se lançou em humilhação diante de Deus, orando pelo problema. Qual era o problema, irmão Evandro? Está aqui, queridos. O problema era a idolatria, era o pecado. Então, primeiro tem que se tratar o problema para depois resolver com os problemáticos. Então, uma coisa puxa a outra. Se você trata o problema, se eu estou aqui confrontando a idolatria, o idólatra ele vai precisar se manifestar e vai dizer, eu estou errado. Agora, se eu combater o idólatra, ele nunca vai entender o porquê que ele está errando. Aí hoje, a nossa sociedade está brigando em cima dos erros. Né? Em cima das pessoas, na realidade, que cometem os erros, e não em cima dos erros. Nós precisamos dizer que o problema não é o homossexual, irmão. O homossexual é uma pessoa maravilhosa. Eu tenho amigos homossexuais, pessoas que eu gosto demais. O problema é o pecado deles. E nós precisamos dizer para essas pessoas que o problema delas é grave. E que isso é um problema. Eu preciso conversar com um adúltero e não dizer para ele, tu não presta, tu não vale nada, Deus não quer nada contigo porque tu tem duas mulheres. Não, eu preciso dizer para essa pessoa que o fato dele ter duas mulheres vai trazer problema para ele, porque o problema está em ele ter duas mulheres, em ele ser um adúltero. Eu preciso dizer para o mentiroso que ele precisa parar de mentir para resolver o problema dele, e não dizer que ele vai ser condenado por causa da mentira. Claro que eu também preciso dizer para ele que se ele não mudar de caminho, ele vai sim ser condenado por causa da mentira. Então, tudo isso aqui é importante porque está inserido no contexto de Esdras. O que é que Esdras está fazendo aí, irmão Evandro? Está combatendo o pecado que assola a nação de Israel. E aí o meu irmão Fabão está parafraseando aí Provérbios capítulo de número 28, não é isso? 28, versículo 13, vai dizer versículo de número 13, já achou aí? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessam e deixam alcança a misericórdia. Muito obrigado, meu Fabão. Exatamente, o texto é esse daí.
aquele que encobre a sua transgressão nunca prospera, irmão. Não, mas o pastor não vai combater o teu pecado. Eu não vou combater, os irmãos não vão combater, mas ele vai estar lá. E se você encobre, você nunca vai prosperar na vida. Nunca. O que é prosperar? É você conseguir avançar na vida. É você ter desfecho para com a sua vida. É você viver de fato. Não prospera. Mas, olha aí. Os que confessam e deixam. O que é confessar e deixar? É dizer, eu cometi pecado tal. E eu quero abandonar esse pecado. Irmão, eu estou ouvindo você dizer aí que mentir é pecado. Pois, irmão, me ajude em oração. Porque a partir de hoje eu não vou mentir mais não. É isso aí. O segredo é esse daí. Esse é o caminho, Evandro. Por quê? Porque tem muita gente que acha que pelo fato do pecado estar encoberto, ele não vai trazer prejuízo. E pior, ele vai trazer prejuízos ainda piores. Eu me lembro que o pecado de Davi, aos irmãos que amam a escritura aí, conhecem a história de Davi, o pecado de Davi foi encoberto, irmão Evandro. Foi escondido. E alguém lembra aí o que foi que Deus disse para Davi? O que tu fez encoberto, eu vou fazer para todo mundo ver. Eu vou trazer à tona assim para todo mundo saber o que aconteceu. Por quê, irmãos? A Bíblia diz que os olhos do Senhor, Provérbios 15:3, bem aí pertinho. Provérbios 15:3 diz: os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Não há nada em oculto que não haja de ser revelado. Se não for revelado aqui, um dia vai ser revelado lá. Mas um dia vai ser revelado. Então, por que Esdras está preocupado com o problema? Porque é o problema que está assolando o povo, irmão Evandro. A doença está aqui. É clara. O povo era idólatra. O povo estava servindo a outros deuses. E aí eu já estou passando aqui juntamente com os irmãos o conteúdo do ponto 1, né? E já pegando aí um pedacinho aí do ponto 2, né? Pra gente não ficar lendo. Porque vai dizer, Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto, né? Que é tudo isso que nós estamos falando aqui. O efeito da atitude de Esdras foi imediato. Exatamente, são os pontos que estão acoplados aí, a ira e a reação de Esdras, nós estamos falando aqui. O efeito da atitude de Esdras foi imediato, nós vamos pontuar isso aqui daqui a pouquinho, e o arrependimento do povo, que também nós vamos entrar nele, né, para que a gente não se perca aí no assunto da nossa lição. Mas veja que o problema foi detectado. Um bom líder, a primeira coisa que ele faz é detectar o problema. Ter visão, né? Ter visão. Meu irmão, o cristão precisa ter visão de Deus para detectar o problema. Queria só fazer uma pontuação aqui, Diácono Cláudio, que também Esdras foi um homem também inteligente, assim como Neemias. Neemias levantou pessoas para também estar do seu lado. E olha que não foi qualquer tipo de pessoa, irmãos. Mas eu queria também ressaltar que Esdras também tinha homens que estavam ao seu lado. Lembra-se lá no capítulo 8 de Neemias, quando ele vai ler a Torá, vai dizer que tinha a sua esquerda e a sua direita. Pessoas que estavam ajudando, e em meio ao povo tinha homens que estavam explicando o que é que a Bíblia estava dizendo. Então Neemias não trabalhava só. Exatamente. É uma posição aqui que nós temos que abordar aqui, que nós devemos falar que Neemias não trabalhava só. Neemias estava com o povo, mas tinha homens ao seu lado ajudando. E por isso que nós vamos entrar nesse assunto acerca de que homens alertaram Esdras, tomou atitude, e homens alertaram Esdras a situação que estava havendo. E aí é indispensável, irmão Evandro, a gente entender que os grandes homens de Deus sempre estavam acompanhados, né, de pessoas que o aconselhassem, né, que os direcionassem muitas vezes. Você não vê Moisés, né? Moisés Jetro, precisou, né, disso, né? Os grandes homens de Deus na história precisaram disso. E aí, irmãos, nós acabamos de ver que o que Esdras faz? Esdras, se sentindo envergonhado, né? Meu Deus, o que é que eu faço, Senhor? Eu tô confuso, né? Vocês já viram essa colocação? Olha aí, onde é o texto que fala aí, Esdras capítulo 9, versículo de número 5 e versículo de número 6. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgado, me pus de joelhos,
estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Aqui, irmão Evandro, eu queria destacar esse cara, ele, para mim, é um exemplo muito grande de liderança, porque primeiro, Esdras identifica o pecado. Segundo, ele não se exclui, ele não é o super santo da história, que todo mundo é pecador e só ele é santo. Não, ele entende que como povo aquela guerra é dele, irmão. Tava só só. Interessante aí que, para concluir o que você está dizendo aí, é que a Bíblia vai dizer que o povo ajuntava-se como um só homem. Exatamente. Então Esdras, ele trouxe também o que estava acontecendo para a vida dele também. Quer dizer que quando o povo está bem, todo mundo está unido, todo mundo é um só. Mas na hora do pecado, todo mundo se dividiu, cada um vai para o seu lado. Não existe isso, irmão. A Bíblia diz que nós precisamos chorar com aqueles que estão chorando, mas também sorrir com aqueles que estão sorrindo. E aqui é momento de chorar com quem está chorando. O problema de muitos tratadores de pecados, vou falar assim, do nosso século, é que eles querem tratar o pecado só com conselho. Conselho não trata pecado. O que trata pecado é oração, irmão. Claro que o bom conselho ajuda. Mas o que trata pecado é você se unir àquela pessoa que errou e ajudá-la. O que falta hoje no cristianismo é isso. E o interessante, Cláudio, que quem vai curar a nossa ferida não é o diácono Cláudio, não. É o próprio Deus que nos dá graça, irmão, para suportar. Olha aí o que esse homem faz, irmão Evandro. Eu, na hora do sacrifício da tarde, todo rasgado já, de humilhar-se diante de Deus, agora me coloquei diante de Deus, Esdras está dizendo. E aí o que ele faz? Diz aí o versículo de número 5. Me pus de joelho, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse: meu Deus, estou confuso, envergonhado, para levantar a ti a face, porque a nossa iniquidade. Olha aí como isso é pesado. A nossa iniquidade se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Então, ele está inserido, irmão. Quer ajudar alguém em oração? Compra a briga dessa pessoa. Interceda por Participa. Olha aí o que Jesus diz. É o que Paulo vai dizer aí. Participe comigo. Participa comigo, Paulo dizendo para Timóteo. Participa comigo dos sofrimentos por amor ao Evangelho. Glória a Deus. Participar comigo é isso, irmão. Sabe por que Paulo está dizendo participa comigo aí como um bom soldado? Porque, meu irmão... Paulo falando para Timóteo, né? Exatamente. Paulo dizendo para Timóteo, eu não tenho vergonha desse evangelho não, meu filho. Não se envergonhe também não. Vamos sofrer junto aqui que nós vamos passar por isso. Isso aqui trata pecado. Diante de Deus, clamando, orando. Esdras vai fazer isso, vai colocar-se diante de Deus. Se ele era a pessoa... Isso aqui me chama a atenção demais. Que as pessoas que são santas nos dias de hoje, irmão Evandro, elas oram assim: Senhor, é igual aquela oração lá do fariseu e do publicano. Senhor, eu não sou como esse homem, pecador, mas abençoa a vida dele, não sei o que. Não, irmão. O segredo está dizendo: Senhor, nos abençoa, porque nós temos errado, ele é parte do corpo, irmão. Se ele for só o dedo mindinho, mas ele é parte do corpo. O corpo precisa clamar. O corpo precisa pedir ajuda, porque se tá doendo nele, tá doendo em mim. Se um membro padece, todo o corpo padece junto. Não tem essa história de padecer isolado. Então aqui, Neemias entendia o que era a igreja, entendia o que era a comunidade judaica. Ele fazia parte. E aí ele tá chorando como alguém que tá... Esdras, chorando como alguém que tá sentindo a dor. Se você observar o capítulo 10, ele vai dizer: enquanto Esdras orava, fazia confissão, chorando, prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Isso aqui é o líder, irmão. O líder é o reflexo do seu liderado. Tava todo mundo em pecado, agora tá todo mundo chorando, irmão. Por quê? Apareceu um homem santo, que não é exclusivista, não pensa assim: eu sou melhor do que eles. Não, pelo contrário, ele está participando com eles aqui na dor,
para que todos também participem na hora do triunfo. E aí, qual é o resultado disso tudo? Qual é o resultado desse líder que identificou qual era o pecado, que entendeu que não adiantava ficar batendo em um em outro, ele precisava orar por aquele problema, chorar por aquele problema, se prostrar em humilhação diante de Deus por aquele problema, para que o problema fosse resolvido? Será se, Diácono Cláudio, concluindo seu raciocínio aí, será se depois de que Esdras fez tudo isso, será se Esdras quis status? Não! Será que Esdras quis para ele bajulações? Não, é o que me chama a atenção, irmão Evandro, é que Esdras não reflete o líder de hoje. Eu fico imaginando, se fosse nos dias de hoje, irmãos, Esdras talvez já tinha postado no Facebook as fotos, né? Aí, quando eu cheguei, tava todo mundo assim. Mas agora eu tô saindo, tá todo mundo assim. Todo mundo era pecador. Agora todo mundo está reconciliado com Deus. Olha aí quantas vidas. Cheio de Deus o povo. Quantas vidas eu ganhei aí, contabiliza aí, bota na lista aí, porque é tremendo. Não, irmãos, Esdras não é esse líder, não reflete esse líder do século XXI. Essa nossa necessidade triste, né, de preencher o nosso ego muitas vezes com certos tipos de coisa que precisam ficar entre o homem e Deus. E que tem resultado. Vamos ver o resultado? Bem facinho aí para nossa reflexão. No mesmo capítulo 10. Olha aí o que diz o versículo 2, irmão. O mesmo texto que nós estamos lendo aí. Depois que o homem chorou, orou, fez confissão, o povo se agregou a ele, começou todo mundo a chorar junto. E aí, Deus, sendo Deus, não despreza a oração, não despreza a lágrima. Deus é um Deus que a Bíblia diz que Ele não deixa de agir em prol de um coração sincero. Um coração contrito e quebrantado Ele não despreza, irmão. Tem nem perigo. E o povo aqui se quebrantou diante de Deus, irmão. Pecou, mas se quebrantou. E aí o que vai acontecer? Olha o que diz aí o versículo 2, para você que está nos acompanhando em casa. Esdras capítulo 10, versículo 2. Então, Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras. Mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Glória a Deus. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor e dos que tremem no mandado do nosso Deus. E faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois, esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Ser forte e age. Me arrepio todinho, viu, irmão? Porque pense numa palavra de encorajamento aqui. Eu penso que o líder já está todo rasgado, já está lá embaixo, chorando, clamando, mas ele agora contempla o resultado da oração. Deus age da forma que quer, irmãos. Possivelmente Deus tem agido, respondido, né? Respondido à oração de Esdras, por intermédio da vida desse homem. Observe, irmãos, que era uma das coisas que eu tinha aqui grifado, é que Secanias fez diferente, irmão. Fez diferente. Observe que no começo a gente falou acerca de Salomão. Salomão ouviu a voz de Deus, irmão. Deus estava falando com Salomão, dizendo: ó, Salomão, é dessa forma aqui, não vai adorar esses deuses estranhos não, porque essas mulheres que tu tem trazido para ti, te trouxe problemas. Salomão ouviu a voz de Deus. Aqui, irmão, possa ter sido que Deus, por intermédio da vida desse homem aqui, falou a Esdras, irmão. Porque aqui foi uma palavra de ânimo, rasgado. O homem, pensa em rasgar os cabelos da cabeça. Pensa aí, irmão. Você imagina o estado de humilhação desse homem. Esse homem arrancou os seus cabelos, irmão. Arrancou os pelos de sua barba. A gente tira um daqui da sobrancelha. Dói. Imagina os cabelos, irmão. Puxando, desesperado diante de Deus, porque não suporta ver os seus irmãos em pecado. Aqui, irmãos, é evangelho. A atitude desse homem reflete o verdadeiro evangelho. Claro. Não aquele que senta na calçada para falar mal do irmão que pecou, não resolve o problema, não. Homem de Deus, irmãos,
se lança aos pés do Senhor e se martiriza, porque ele quer ver o irmão curado. E aí o que acontece? Secanias aqui não é qualquer pessoa não, irmão. Secanias é um homem de influência. É um homem de poder na congregação. Tem um cargo entre o povo de Deus. Mas estava em pecado. Não importa quem seja. Esse homem, se eu não me engano, era sacerdote. Né? Fiz até umas anotações aqui. Leia. Vamos aqui em Neemias, capítulo... Pronto, esse é o texto que eu estava tentando lembrar. Neemias, capítulo de número 13. Vamos ver o que é que capítulo de número 13 vai dizer aqui. Capítulo de número 13, versículo de número 4. Olha o que é que vai dizer aqui, irmãos. Quem era esse abençoado? Secanias, né? 13, versículo... Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote... Peraí, eu acho que eu estou misturando aqui. Peraí, só um momento. É ele mesmo. É Eliasibe que era sacerdote genro de Sambalate. Pronto. No caso aqui, irmãos, ele tem alguma parentesa, ou se aparenta-se com algum desses abençoados aqui. Eliasibe, que era justamente alguma coisa de, se eu não me engano, é genro de... Me falhou a memória agora. Exatamente. Então, o que acontece aqui? Para a gente não perder o raciocínio. Esse homem, ele era influente, né? Ele tinha poder. Eu não vou lembrar da referência, mas é mister que esse homem era de grande influência entre o povo de Deus. Então, o que é importante a gente lembrar é que esse homem, na condição que ele estava, ele reconhece o que está acontecendo. Ele traz para si essa responsabilidade. Eu vou ver se eu acho aqui a referência do texto, mas se a gente não achar, a gente pode colocar no comentário aí depois. Mas Secanias era um homem influente, irmãos, dentro do povo. A gente vai encontrar aqui que esse homem tinha influência entre o povo de Deus, mas não importa para Esdras a condição ou o cargo que esse homem ocupava. O que importava é que ele estava em pecado e que ele precisava fazer aliança com Deus. Isso aqui é resultado da oração de Esdras. É resultado da oração do homem de Deus que se colocou ante o Senhor para resolver a doença, para tratar a doença do povo. Então, olha o que vai acontecer aqui. Secanias, ele vai reconhecer isso de forma muito linda no versículo 2. Ele vai chamar essa responsabilidade para si e vai dizer: nós temos transgredido contra o nosso Deus. Nós casamos com essas mulheres. Nós fizemos de fato o que abomina o Senhor. E só tem um jeito de nós resolvermos. Vamos despedir essas mulheres. Vamos deixar elas para lá. Vamos abandonar esse relacionamento misto. Vamos acabar com isso. Porque a vontade de Deus para a nossa vida não é essa. E aí o que ele ainda vai dizer mais para Esdras? Vamos dar as mãos. Vamos nos reunir. Vamos estar juntos nesse negócio. Esdras, se levante, meu irmão. Essa incumbência aqui, Deus deu para você. Deus trouxe isso aqui para você. Essa missão é sua. E nós estaremos ao seu lado. Seja forte e haja. Nós vamos estar juntos. Você não está sozinho nessa peleja, não. Eu estou errado. Eu estou em pecado. Eu contraí um relacionamento com uma mulher aí que não faz parte do povo. Mas nós vamos corrigir esses problemas. Vamos deixar essas mulheres de lado. Vamos abandonar esse pecado. Vamos dar as mãos. E juntos vamos vencer. Olha aí. Secanias é o primeiro que toma lá a frente. Toma a frente lá, desperta, dá aquela forcinha lá para Esdras
E eu tenho certeza, irmãos, que nesse exato momento o coração de Esdras transbordou por ver o resultado daquilo que ele estava buscando diante de Deus. Eu tenho certeza que nesse momento os olhos de Esdras, olhando para esse homem falando, foi um olhar de gratidão, dizendo para Deus: obrigado, Senhor. Obrigado, porque eu sei que há poder na oração. E eu sei que os homens começaram a se arrepender. E grande vai ser o resultado de tudo isso que tem acontecido entre nós. É o resultado, irmãos. Quando Esdras se colocou diante de Deus, ele se colocou com um propósito. E agora está aqui acontecendo aquilo que ele queria que acontecesse. Então, veja como é importante nós entendermos a raiz do problema e tratarmos o problema na dimensão correta. Qual era o problema? Era a idolatria. De onde estava vindo a idolatria? A idolatria estava vindo da mistura do povo judeu com o povo pagão. Então, se o problema é esse, o que os homens fizeram? Vamos deixar esse negócio. Vamos abandonar essas mulheres. Vamos deixar essa prática de lado e vamos fazer uma nova aliança com Deus para que a gente consiga, aí, de certa forma, agradar ao nosso Deus e andar segundo a lei do Senhor. Então, o resultado aqui começou a ser alcançado. Eliasibe, né? Talvez nós não acharemos aqui a referência no momento de Secanias. Mas Eliasibe também estava presente nesse contexto. Era genro de Sambalate, né? E era um dos netos do sumo sacerdote. Então, esse homem tinha poder entre o povo. Mas ele também vai reconhecer o que aconteceu naquele exato momento. Então, é importante, irmãos, nós entender o porquê que Esdras e Neemias estão combatendo esse casamento misto. É porque o povo estava se distanciando de Deus. Mas nesse combate, o povo começa, irmão Evandro, a se voltar para o Senhor. E aí, o que começou a acontecer? A santidade começou a tomar conta do local. O povo começou a prantear diante de Deus. O povo começou a chorar diante de Deus. O povo começou a se colocar para restaurar a aliança com Deus. E aí, meu irmão, quando isso acontece, o irmão Fabão até colocou aí. Quando há quebrantamento, aí começa o avivamento. E foi aqui. É por isso, irmão, que vocês sempre vão ouvir que Esdras e Neemias são os maiores exemplos de avivamento na história do povo de Deus. É exatamente por isso. Por quê? Porque a palavra pregada, o estilo de oração desses homens mudava qualquer realidade, avivava qualquer ser humano morto. Olha aí, quando ele chega, irmãos, ele chora porque contempla o povo em pecado. Mas quando ele se coloca diante de Deus para resolver o problema, irmão Evandro, olha o que acontece. Descendentes de sacerdotes estão se prostrando diante de Deus com lágrimas. Estão reconhecendo o seu pecado. Voltando lá para Provérbios capítulo 28, versículo 13. Lembra? Lembra aqui o que está acontecendo? Lembra que Esdras fez a coisa certa? Colocou diante de Deus o problema. E aí eles fizeram conforme está lá em Provérbios 28, 13. Quem encobre as suas transgressões não prospera, mas quem confessa e abandona o pecado alcança a misericórdia. Olha o que foi que eles fizeram. Secanias. Olha aí o que fez Eliasibe. Eles lançaram, irmãos, o problema. Eles deixaram claro qual era o problema que estava acontecendo. Eles confessaram o seu pecado. Eles disseram claramente para Deus, porque pecado tem nome, irmão. O cristão precisa, quando for orar diante de Deus, é uma coisa que eu sempre gosto de ensinar no discipulado. Quando a gente vai orar, irmãos, a gente não pode orar diante de Deus dizendo assim: Senhor, não sabe aquele negócio que eu fiz? O Senhor sabe, não precisa eu dizer não, né? Tem que confessar, né? Não, irmão. Senhor, eu adulterei. Tem que confessar. Eu adulterei e eu sinto a imundícia dentro de mim. Tem que ser assim, irmãos, claramente. Como assim foi claro para pecar.
né? Veja o que Davi faz. Senhor, eu pequei diante de ti. Restaura a alegria, porque nem a alegria eu tenho mais, a alegria da salvação. Contou tudo, irmãos. Contou tudo. Eu fui formado na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Isso é uma das Tem coisas... misericórdia de mim, Senhor. Davi, imagine nós, irmão. Isso é uma das coisas, Diácono Cláudio, que devemos, irmãos, entendermos isso. Por isso que aí há dos fatos de nós entendermos o que leva ao distanciamento, nós distanciarmos de Deus. Nos leva a chegar a um extremo e a entender que quando nós deslizamos ou pecamos, devemos verdadeiramente buscar o autor e consumador das nossas vidas, que é o nosso Deus. Lembre-se que Ele está com seus ouvidos atentos e as suas mãos não estão encolhidas para escutar a oração de um justo. Exatamente. Eliasibe era sacerdote, irmão, mas estava em pecado. Quando se trata de pecado, não importa a posição que nós ocupamos. O pecado precisa ser tratado como pecado. Não, mas o irmão Evandro é meu amigo, não precisa dizer não. Precisa, irmãos. Precisa. Pro bem do Evandro, precisa. Se de fato é amigo, se de fato o ama, precisa ser falado. Não precisa ser exposto, claro. Eu não preciso expor, mas eu preciso tratá-lo. Preciso ser disciplinado, preciso ser corrigido. Olha aí, um sacerdote sendo tratado, irmão. Neemias capítulo 13, versículo 28, vai falar a respeito desse sumo sacerdote Eliasibe. E o que é que isso vai gerar? Isso vai gerar arrependimento entre o povo, irmãos. Quando Esdras começou a bater de frente com o pecado foi tratado. E aí, nós falamos aqui do resultado. Se vocês quiserem exemplos, irmão, nós temos N exemplos aí de homens de Deus que caíram nesse erro, né? Que é comum, irmãos, acontecer. Não é correto, mas é comum. E aí o que vai acontecer aqui? Vocês vão ver aqui o exemplo de Salomão. Nós temos aí Sansão. Nós temos aí grandes homens de Deus. O rei Acabe. Rei Acabe, rei de Israel. É um exemplo disso tudo. Foram homens que caíram nesse erro de casarem, de se envolverem em casamentos mistos. O casamento misto trazia um problema para a comunidade. Trazia o pecado para mais próximo do povo. E fazia o povo se desviar da lei do Senhor. E aí, é comum que nós entendamos isso aqui. O segundo ponto ele vai falar muito claramente sobre isso. Juntamente com o terceiro, né? Sobre a sobrevivência do povo judeu. Que até hoje existe. Por que o povo judeu existe até os dias de hoje? Exatamente por causa desse conceito de separação. De não se misturar. Por isso que eles perduram até os dias de hoje, né? A gente já explicou que a causa desse problema, ponto 2 vai tratar sobre isso, porque que um judeu não deveria casar com um pagão, é exatamente por isso, porque ele se desviaria de Deus. E aí nós queremos encerrar aqui, que esses últimos 15, 20 minutinhos que nos restam aí, pontuando o final, né? Que fala sobre o casamento dos crentes. Agora do nosso tempo. E aí, irmão Evandro, me ajude aí. Vamos lá para 2 Coríntios. Lá para o texto do nosso textuário. Capítulo 6 de 2 Coríntios. Falamos aqui sobre todo o contexto de Israel, de Jerusalém, do povo que se misturou. Mas precisa ter alguma aplicabilidade para a nossa vida nos dias de hoje. O que é que hoje, irmão Evandro, nós podemos entender e tirar como exemplo dos casamentos mistos daquele tempo que trouxeram prejuízos e desviaram grande parte do povo de Deus para outros deuses? O que nós devemos aprender com tudo isso? E aqui fica a palavra para os solteiros aí, né? Os solteiros que nos escutem. Glória a Deus, né? Por quê? Nós focaremos nesse ponto. Pouca gente respondeu aí a nossa pergunta, viu, irmão Evandro? Eu perguntei aí se dava certo, irmãos, o casamento de um cristão com um descrente. E eu perguntei, como segunda pergunta,
que era mais fácil? Chegou aí um pessoal novo aí, entrou um pessoal aí agora há pouco que gosta de responder. Eu acho que agora tem a resposta. Primeira pergunta que a gente fez foi: dá certo um casamento de um crente com um não crente? E a segunda pergunta foi: quem é mais fácil arrastar quem? É mais fácil O cristão? o cristão arrastar o mundano para a igreja ou o mundano arrastar o cristão para o mundo? Para você que nos acompanha, 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, para a gente refletir aí mais um pouquinho, dar seguimento aqui para encerrar a nossa lição de hoje, tá certo? Então, 2 Coríntios, capítulo de número 6. A partir do versículo de número 14, Pronto, vamos dar uma observadinha aqui. Eu acho que tem aqui, inclusive, outros textos que dá para... A irmã Claudinha colocou aí: dá não, de jeito nenhum. Isso é consciência, né? Vamos refletir. Coloquem aí os comentários aí no nosso chat aí, no bate-papo aí, né? Nos comentários, na realidade. Coloquem a sua opinião é importante para nós. Será que dá certo, irmão? Nós precisamos pensar um pouquinho mais sobre isso. O que é que diz 2 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 14, que é o nosso textuário lá do início? A irmã Terezinha colocou aí: não, com certeza não, né? Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão há da luz com as trevas? Se você escutar um som lá no fundo, tá certo? É um som que está passando ali, mas não se incomode não. A irmã Claudinha, né, colocou o seguinte: o ímpio arrasta facinho o cristão pro mundo, infelizmente. A Terezinha colocou: não há união entre as trevas e a luz. Olha a pergunta de Paulo à igreja de Corinto. Primeiro ele diz: não vos ponham em um jugo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade existe entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Vamos ser sinceros, irmãos. Dá para ter comunhão entre luz e trevas? Elas permanecem no mesmo ambiente? Irmão, se tiver luz, as trevas têm que aparecer. E se tiver trevas, é sinal de que não existe luz. Então, é uma coisa completamente desassociada da outra. Não tem como. Veja o que foi que os casamentos mistos ocasionaram lá no Antigo Testamento. Desviaram Salomão, irmão Evandro. Desviaram aí o rei de Israel, rei Acabe. Serviu aí de tropeço para muitos outros homens no decorrer da história. Será que hoje vai trazer algum benefício para nós esse casamento misto? Às vezes pode até se pensar: não, mas ali era na época da lei, hoje nós vivemos na época da graça, né? Pode até soar essa pergunta, né? Que infelizmente não tem lógica. O período da graça é ainda pior, irmãos. Porque na lei, a prática era o problema. Hoje não. Hoje o problema é bem mais grave. Agora imagina comigo. Você casou. Vou pegar o exemplo aqui das mulheres que nos assistem, né? Tem mulheres solteiras aí. Eu vejo ali, por quem está nos assistindo, que também tem homens. São casadas, né? Exatamente. Imagine você. Você casou com... vou dizer só o ímpio aqui no modo geral. Aí você sai 7 horas para ir para o culto. Mas o seu esposo não é cristão. E ele preferiu ir para um pagode. Aqui no pagode não é muito, é um forró, né? Aqui no Nordeste o forró é mais... Enquanto você está na igreja, ele está no forró.
Que comunhão há, irmãos, entre isso tudo? Das duas, uma. Ou você deveria conseguir levar ele para a igreja, ou certamente ele vai levar você para o mundo. Muita oração, né? Precisa ter muita fé. Acontece? Claro. Não vou dizer que nunca tenha acontecido. Deus tem lá os seus planos. Mas nós não podemos incorrer nesse erro, irmão. Nós precisamos entender que nós fomos chamados. Se eu não vou nem entrar nos méritos do casamento, viu, irmã Evandro? Porque dentro do próprio casamento, suponhamos que você casou com um não crente. Na realidade, você contraiu esse relacionamento. Não casou ainda. A pessoa que você está junta quer se relacionar sexualmente com você sem ser casado. E você quer casar para poder fugir do pecado. Que comunhão vai haver entre a luz e as trevas? Olha a sua forma de pensar. Você quer casar com essa pessoa porque o ama e não quer estar diante de Deus em pecado. Essa pessoa simplesmente quer se envolver com você sexualmente apenas para satisfazer o seu desejo. E muitos até casam só por causa do desejo sexual. Por exemplo, né? Se eu, solteiro, sou casado, certo, irmão? Graças a Deus, Deus tem me dado uma esposa e tem me dado uns filhos maravilhosos que, graças a Deus, estão crescendo aí maravilhosamente na presença de Deus. Mas assim, suponhamos que eu sou cristão, solteiro, batizado nas águas. Era uma bênção já solteiro no ministério. Sou auxiliar ou diácono. Era uma benção. Dava aula e tudo como nós estamos aqui hoje. De repentemente aparece, vamos se dizer, uma mulher ou uma pedra de tropeço na minha vida que não é cristã e sou induzido e apaixono-se por ela. Qual é os riscos que eu vou ter tendo um relacionamento com essa pessoa não cristã? Será que essa pessoa ela vai querer casar, seguir a vida do lado, se converter, passar pelos mesmos processos? Ou será que essa pessoa ela vai preferir a vida dela como ela já tem costume de ver? São essas questões que nós queremos colocar para nós pensarmos, irmãos, se vale a pena ou se não vale. O porquê que Esdras e Neemias combatem o casamento misto e o porquê que nós ainda hoje precisamos nos colocar e nos posicionar em relação a muitos relacionamentos nos dias de hoje. Pergunte para nós. Hoje nós, inclusive nós dois, né, por incrível que pareça, lideramos a juventude do nosso setor. Então, a gente trabalha com jovens. Pergunte para nós qual o maior motivo dos jovens se desviarem da presença de Deus. Só um dos maiores motivos pelo qual os jovens se desviam da presença de Deus. Porque contraem relacionamentos com pessoas não crentes. Aí, sabe o que acontece, irmão Evandro? Daqui a 10 anos, tá lá o crente fraco, porque não aguenta mais o marido, que todo dia chega em casa bêbado, quebrando tudo, batendo na mulher e nos filhos, desordenadamente, não sabe mais o que fazer. Mas tudo isso deve ser pensado. Será que essa pessoa não vai ser a mesma pessoa amanhã? Será que ela vai realmente mudar? E se ela mudar, ela vai mudar por sua causa? Então tudo isso é perigoso, porque se uma pessoa muda por causa de mim, irmão Evandro, essa mudança não vai ser interessante. Quem somos nós para mudar alguma pessoa, né? Essa pessoa precisa mudar por Deus, por Cristo, pela palavra. Transformado, né? E aí eu não entendo, irmão Evandro, o porquê de não se optar pelo cristão. Se na igreja também tem homem e mulher bonita. Se na igreja tem homem e mulher de caráter. Não vou dizer que são perfeitas,
Mas tem. Eu não entendo porque que o jovem, às vezes, ele prefere a prática errada lá de fora. Ao invés do meninozinho que vai começar com o diálogo, muitas vezes a jovem prefere o meninão lá que vem do mundo já utilizando as mãos para tudo, né? Vou usar o verbo bem claro, para que todo mundo entenda, sem respeito nenhum, que não tem o princípio de ir na casa do pai e da mãe, conversar, pedir para namorar, começar as coisas direitinho. Isso é um problema, porque se não começar da forma correta, não vai terminar da forma correta. Ainda me lembro, Diácono Cláudio, por incrível que pareça, quando eu conheci a minha esposa, conheci mesmo, assim, conhecimento mesmo, né? Nós era daquele tempo, daquela época, irmãos, embora que a Brenda ela seja nova hoje, mas nós fomos começar a namorar sentados na calçada. O pessoal dizia cadeirinha, né? Cadeirinha. Eu namorei com a Rívia durante 2 meses só pelo WhatsApp, acredito. Você tá entendendo? Podia nem ver, ó. Nós estamos dando só esses exemplos, irmãos, para que nós possamos entender a você, pedir a Deus, orar ao Senhor, para que Deus lhe dê o direcionamento de uma mulher ou de um homem que seja, irmão, santificado na presença do Senhor. Não se apresse ou se precipite em buscar a sua varoa ou o seu varão, né, como se diz a palavra, no mundo afora, irmão, que não vai dar certo. E aí, Evandro, eis a questão. O problema maior, irmãos, se chama pressa. Pecamos por causa da pressa. É o velho nicinhojo. Às vezes a gente prefere aquele negócio batido ali no liquidificador bem rápido, botado no micro-ondas, do que ter paciência. Sabe por quê? Porque um relacionamento saudável requer oração, requer compromisso. A Bíblia diz que a mulher boa, né? Ela vem do Senhor, irmãos. Querer uma pessoa do nosso jeito é uma coisa. Querer conforme a vontade. Não vou dizer que você tem que orar para Deus lhe revelar qual é a pessoa, não. Como o autor aqui, ele nos direciona a trazer esse conselho, né? Não vou dizer que você tem que orar para Deus lhe revelar quem é, porque raramente isso acontece. Pode acontecer, mas Deus não vai perder tempo com isso, irmão. A Bíblia diz assim, quem encontra uma esposa achou um bem. Para mim, quem encontra é quem procura. Então, quem tem que procurar é eu e você. Né? Eu já procurei a minha, o Evandro já procurou a dele. Cabe a você encontrar também a pessoa correta. E essa pessoa certa não é aquela pessoa que você é atraído por ela, por algo, por alguma coisa que essa pessoa faça. As pessoas precisam sentirem-se atraídas por ver Deus. Eu gostei daquela mulher porque eu vejo Deus nela. Recentemente eu recebi um jovem para conversar e ele disse, Cláudio, eu tô gostando, a menina respeita, não me atiça em nada de errado. Eu tô tranquilo porque eu quero pregar o evangelho, eu quero viver o evangelho, mas eu também quero ser livre, não quero pecar. Então ele encontrou a pessoa correta, aquela menina que respeita, que não atiça. Porque eu vou até ler os comentários que eu acho bom quando chega nessa hora, irmão. Porque, né? A Claudinha colocou o seguinte, pois é, se as pessoas tivessem um pouquinho de consciência sobre isso, não entrariam numa fria. Essa é a loucura, cegueira, né? O Fabão tá colocando o seguinte, as meninas hoje pega mais bandido do que polícia. É triste, mas é uma realidade. Hoje eu não sei que diabo de doença é essa, me desculpe a expressão, que faz com que meninas, inclusive crentes, irmão Evandro, tenham uma cegueira tão grande por bandido. Aí amanhã, sabe que vão levar a mão no pé do vidro, sabe que vão dormir em porta de cadeia, sabe de tudo isso, mas elas preferem isso. Como disse o Fabão, elas pegam mais bandido do que polícia. Elas escolhem, irmãos. Eu já vi cada cena
Tem menina que acha lindo aquele negócio esculhambado, irmão. Aquele negócio feio. Será Aquele... que é porque tudo é mais fácil, hein? Talvez. Talvez porque ganha uma famazinha, porque ganha um certo respeito, que não existe de jeito nenhum, nem pela pessoa, nem o bandido não respeita, né? Então, é importante a gente pensar em tudo isso. A Claudinha coloca assim, um namoro de um cristão com um não cristão, de um cristão com um cristão, é bênção, irmão. Ela até rimou, né? Mas é isso mesmo. Quando um cristão escolhe um cristão e os dois têm como primeiro passo se conhecer, aí é outra história. Aí é outro assunto. Os dois vão se conhecer primeiro, vão conversar primeiro, vão ver se de fato querem respeitar a Deus por intermédio do relacionamento que vão viver. Gente, vamos aqui, qual é o nosso propósito? Nosso propósito é servir a Deus junto, é congregar junto, é se amar, é construir uma família aos pés de Jesus, é crescer aos pés de Jesus. Era o que eu queria para a minha vida, era o que o Evandro queria para a vida dele, é o que você deseja buscar para a sua vida. E as bênçãos do Senhor há na vida desses que buscam Nem que verdadeiramente. demore, irmão, pode se passar o tempo que passar. Uma hora, Deus abre as portas. Deus abre as portas. E aí o bom é que quando você encontra uma pessoa e Deus bate o martelo, aí sim, irmãos, os sonhos se tornam realidade, a vida se torna real. Tudo que eu queria na vida era ser pai, irmão Evandro. E hoje eu entendo que de tudo que eu passei na vida, Deus tinha proporcionado esse tempo para construir uma família, para ter ciência do que é uma família, para querer de fato viver uma família e não querer só viver um relacionamento. Tem pessoas aí, irmão, sobrevivendo, achando que estão fazendo muita coisa, só pelo sexo, só pela diversão. Tem que ser por amor, irmão. E eis aí o problema, né? E eis o problema. Quando uma pessoa dizer, olha, eu vou casar com você para a gente poder se relacionar sexualmente, você já disse para ela, não, senhor. Irmão, isso é a maior, me perdoa até a expressão, a maior besteira que a pessoa bota na sua mente, mano. E se essa pessoa, sei lá, adquirir uma enfermidade e ela não possa mais se envolver sexualmente, vai acabar o amor? Ah, eu vou casar com você porque, sei lá, dei um exemplo aí. Tem muitos, você é bonita, né? Porque você é bonita, você é linda demais. Ah, mas a beleza vai passar um dia. Ah, eu vou casar com você porque você fala bem, porque você tem dinheiro. Irmão, dinheiro é a moda do momento. Eu vou casar com uma pessoa que tem dinheiro, mas o ruim é quando o dinheiro acaba, irmão. Não cai nesse erro, né, irmão? Isso aí é casamento misto. São pessoas que não entenderam qual é o propósito de Deus para uma vida sem mistura. Procure alguém que siga a sua mesma fé, que pense como você, que deseje o que você deseja. Eu acho lindo, irmão Evandro, quando eu vejo um casal de jovem ocupado na obra de Deus, não tem tempo nem para pensar em pecar, porque está ocupado com a obra de Deus. Nós temos muitos exemplos aí de homens de Deus que começaram, né, a vida conjugal já no namoro, servindo a Deus, hoje estão aí fazendo missões pelo mundo. Isso é bênção, né, irmão? Isso é bênção de Deus. Deus abençoe. Isso é algo maravilhoso. Nós temos exemplos aí. O irmão Assis aí falou da experiência particular. Eu nem vou contar a minha porque de várias que eu quebrei a cara, de tantas vezes que eu quebrei a cara na vida, exatamente por isso, irmão. Porque às vezes a gente quer escolher o que a gente acha que é correto e não o que a gente deve fazer segundo a vontade. Vai aparecer um bocado de gente dizendo para nós, não, irmão, esse negócio de não vos pôr num jugo desigual é coisa para a igreja de Corinto. Não, irmãos. Porque eu conheço muita gente que cedeu e se pôs a um jugo desigual, achando que havia sociedade entre a justiça e a iniquidade, entre a luz e as trevas, e lá na frente a consequência às vezes é irremediável. O sofrimento às vezes é pior. E é contra isso que nós devemos lutar, irmãos. Nós precisamos aconselhar os nossos jovens. Vocês são mães que têm filhos. Orientem os jovens de vocês em casa.
Contem as experiências. Irmão Assis, conte a sua experiência para os seus filhos. Eu quebrei a cara. Eu vou contar para os meus filhos todas as experiências que eu tive de ruim, para que eles só quebrem a cara deles também, se eles acharem necessário. Sabe por quê? Porque Deus nos permitiu passar por algumas experiências para que outros não viessem a passar. Então, orientem o seu filho em casa, o jovem que você lidera, que os prejuízos são reais. Meu irmão, vou contar para você aqui um testemunho verdadeiro. Não vou contar a história de Davi, de Abraão, de Salomão, não. Eu vou contar aqui um negócio aqui do século 21. Que é para você só quebra a sua cara se você quiser. Não, mas é de Deus, irmão. Irmão Fabão. Eu imagino que o irmão Fábio aí liderou jovem, não sei se ainda lidera. Imagino. Mas é de Deus, irmão. Eu recebi aqui nessa mesma sala pessoas dizendo: irmão Cláudio, Deus falou comigo. E eu perguntei, foi Deus que falou? Vamos ver o contexto. Tem isso, tem isso, tem isso, tem... É Deus mesmo? É, eu tenho certeza. Passou um ano. Não, é coisa do diabo. Mas só que agora é tarde demais, irmãos. A hora de identificar e ter discernimento de Deus, se é coisa de Deus ou do diabo, é agora. É antes das coisas começarem a acontecer. Porque... eu digo por experiência própria. Os prejuízos, irmão Evandro, são irremediáveis. As dores são para a vida toda. Não tem saída. Não há outro escape. A não ser bater com a cara, ferir, machucar e passar a vida toda colhendo as consequências. Então, o melhor para nós é seguirmos o que Deus tem para a nossa vida. Tenho certeza que seguindo a lei de Deus, a vontade do Senhor, a sua vida será um exemplo, será uma bênção nas mãos de Deus. Glória Amém, a Deus. Glória a Deus, né, irmãos? Sabendo que a vontade de Deus é a melhor para nossas vidas. Tem uns que Deus escolheu para ser, foi solteiro mesmo. Mas graças a Deus, meus queridos e amados irmãos, chegamos ao final desta lição. Glória a Deus por isso. Peço só perdão aos meus queridos. Nós vamos... eu vou entrar em contato com o Diácono Cláudio depois, para nós sabermos e colocarmos lá no grupo o paradeiro, né, do nosso irmão Secanias, né? Nós nos enrolamos aqui, mas eu penso que houve só uma confusãozinha com relação a Eliasibe. Eliasibe sim é o sacerdote e Secanias é incerto. Mas nós vamos estar lá colocando no grupo para realmente não passar desapercebido aos nossos irmãos. Peço só perdão aos meus queridos. Não sabemos de tudo mesmo, né, irmão? Mas graças a Deus nós estamos aqui para interagir um com o outro e aprender uns com os outros, né? Então nesta tarde, comecinho de noite, nós queremos parabenizar cada um de vocês que ficaram até este momento nos acompanhando. Desde já, meus queridos, que Deus abençoe cada um de vocês, que a mão do Senhor, a mão santa do Senhor esteja sobre a sua vida e daqueles que ainda irão de nos acompanhar pelas redes sociais. Lembrando que lição de número 13, vamos nos estar aqui reunidos. Eu não sei se o Diácono Cláudio falou com o nosso irmão Diácono Lúcio. Já está sabendo. Para que nós possamos, em nome de Jesus, estar fazendo este encerramento, se Deus nos permitir, na lição de número 13, que vai nos deixar o tema dizendo: a vigilância conserva pura a igreja. O irmão Fabão colocou aqui, viu, irmão Evandro, que ouvindo tudo isso aí que nós estamos dizendo, ele viu como Jesus foi bom com ele. Glória a Deus. E aí, irmão Fabão, eu associo duas coisas. Como Jesus foi bom com você. E certamente como você foi inteligente e sábio na sua escolha. Isso mesmo. Com certeza. Isso é uma das coisas que nós devemos nos adquirir para nossas vidas. É saber o que Deus quer para nossas vidas, que Ele quer o de melhor. E nós sermos hábil, que nem Neemias e Esdras, para identificar a voz de Deus, meus irmãos. Então, nesta noite, eu sou grato a Deus pela sua participação, seus comentários. Logo após, mais tarde, nós vamos estar ali, em nome de Jesus, na nossa congregação, se Deus nos permitir. E
convidamos a você, se Deus nos permitir, estarmos juntamente conosco na próxima lição de número 13, que vai nos dizer aí acerca da a vigilância conserva a pura igreja. Compartilhe aí a nossa aula de hoje, tá certo? Os irmãos sempre entram compartilhando. Compartilhe. É importante o seu compartilhamento. E essa lição vai ser boa, viu, irmão Evandro? Mais um. A vigilância conserva a pura igreja. Nós vamos falar sobre o vigiar. Lembra aí do nosso ditadozinho aí? Vigia, irmão. Vigia, irmão. Nós vamos falar sobre isso. A vigilância, ela conserva pura a igreja. E aí, essa aula, hoje é quinta, né? Vai acontecer sexta-feira que vem, dia 25. Em nome de Jesus. Deus assim permitir, nós estaremos aqui. E estaremos aqui os três, né? Eu, irmão Evandro e o diácono Lúcio Leal, que vai estar voltando nesse encerramento. Glória a Deus. Que vai estar presente na próxima lição. Irmãos, e outra coisa, vocês não podem perder a próxima revista, não. A próxima revista vai falar sobre os sofrimentos de Jó, né? E o quanto isso é importante. A teologia de Jó, muito maravilhosa. Isso vai ser uma bênção para as nossas vidas. Nós, lá no grupo, estaremos disponibilizando material, como sempre nós disponibilizamos. Todos os dias nós colocamos lá o comentário do dia, tá certo? Todos os dias nós colocamos lá a pontuação da leitura que é feita no dia, tá certo? Todos os dias tem um conteúdo lá no nosso grupo. Todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, até sexta-feira, a gente todo dia tem um comentário lá que a gente extrai exatamente da própria CPAD, né? É o conteúdo mesmo muito bom, comentário maravilhoso que a gente sempre coloca lá no nosso grupo da Escola Bíblica Semanal no WhatsApp. Então, para os irmãos que estão lá, a gente vai sempre fornecendo, vai sempre disponibilizando todos os trabalhos que a gente vai fazendo aí na Escola Bíblica Semanal, juntamente com todos vocês. Então, Deus abençoe a todos, tá certo? Essa lição vai ser muito maravilhosa, vai marcar aí também o retorno do nosso irmão Lúcio Leal. E nós contamos com a participação de todos vocês, tá certo? Estejam conosco. O irmão Assir disse que já está bem melhor de saúde. Domingo vai estar lá na igreja, cultuando ao Senhor. Deus assim permita que nós estejamos juntos e que Deus possa abençoá-los. Mais uma vez, obrigado a todos que estiveram conosco e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Estaremos orando e nos despedindo aí de mais uma aula maravilhosa. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor da glória, por este maravilhoso momento, Senhor, a qual o Senhor tem nos permitido de chegarmos até aqui. Que a Tua palavra, Senhor, a Tua voz, Senhor, ela ecoe em nossos corações, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, não ser só ouvinte, mas sim praticantes da Tua verdade. Ah, Senhor, nos abençoa, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja sobre nossas vidas, Senhor, nos advertindo, Senhor. Ah, Senhor da glória, nos ensinando, Senhor da glória, para que nós possamos, ó Deus, fazer tudo conforme a Tua vontade, Pai. Pois desde já, ó Deus querido, que a Tua bênção, a Tua paz seja com todos os Teus filhos, Senhor da glória, que nos acompanham e que ainda irão de nos acompanhar, Senhor. Que nós te pedimos a Tua bênção, o Teu socorro, o Teu auxílio para nossas vidas, pois é isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, a paz do Senhor. Amém, a paz do Senhor para todos, um grande abraço e até sexta-feira que vem, se Deus assim nos permitir. Grande abraço a todos e até a próxima. Deus abençoe.